Olá, tudo em paz com vocês? Olha aí, mais um vídeo, mais uma aula, mais conteúdos para vocês se atualizarem dentro da geografia. É também o período da Páscoa, né, onde no cristianismo comemora-se a ressurreição de Jesus, né, o Salvador da humanidade. Mas vamos nos alegrar porque a vacina já está chegando por aí, coisas novas irão acontecer. Vamos crer, vamos ter fé que tudo de bom vai acontecer conosco. E dentro do conteúdo desta semana, vejam só, vamos falar sobre fronteiras brasileiras, os limites do nosso território. É isso mesmo, divisão político-administrativa do Brasil. Vamos lá? Então, qual é a diferença entre limite e fronteira? Vocês já perguntaram? Há uma diferença. Então, o termo limite está relacionado com um traçado preciso, linear e evidentemente definido no terreno. É uma coisa mais certa. A expressão fronteira, por sua vez, possui maior abrangência e refere-se à região ou faixa. Pode ser também entendida como uma região fronteiriça. Comumente, vimos como sinônimos os conceitos de limites e fronteiras. Possui diferenças e expressões dinâmicas territoriais, culturais e sociais distintas entre si. Fronteiras e limites. Os limites relacionam-se com a ideia de divisão e, em geral, são estabelecidos por acordos e tratados entre dois ou mais países. Por meio desses acordos, são criados os traçados que podem ser definidos por características naturais ou artificiais. Os limites naturais são aqueles que não foram estabelecidos pelo homem, como rio, córregos, mares e montanhas, e são utilizados como parâmetros para delimitar o fim de um território e o começo de outro. Limites artificiais são aqueles construídos pelo homem, como estradas, como muros, linhas imaginárias, e também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar territórios. Fronteiras artificiais. Nem sempre as influências que citamos acima foram relevantes para o estabelecimento de fronteiras. Em momentos da história recente, houve a criação de fronteiras artificiais, como as estabelecidas nos processos de colonização da África e também do Oriente Médio. Os países europeus que estabeleceram estas fronteiras não levaram em consideração as diferenças étnicas, linguísticas e religiosas dos povos locais, o que resultou em conflitos étnicos e religiosos que persistem até os dias atuais. Portanto, os limites referem-se a uma determinação legalmente fomentada e estabelecida por um acordo formal ou uma convenção. Já as fronteiras são mais dinâmicas, referindo-se às trocas e relações culturais, econômicas, militares, religiosas, enfim. Olha aí, essas imagens que vão dar esse diferencial de limites e também de fronteiras. O Brasil é o maior país da América do Sul, com um território que se estende por cerca de 47% da porção centro-oriental no continente sul-americano. Banhado a leste pelo Oceano Atlântico, o Brasil possui 23.102 quilômetros de fronteiras, sendo 15.735 quilômetros terrestres e 7.367 quilômetros são marítimas. Com uma área superior a 8.500.000 quilômetros quadrados, antes mesmo de ser uma nação soberana, nosso território começou a ser delimitado pelos Tratados de Madrid, 1750, e Santo Ildefonso, 1777, que estabeleciam a separação das terras espanholas e portuguesas na América. A formação do atual território do Brasil, contudo, remonta ao século XIV, início da chamada Era do Descobrimento, quando as monarquias ibéricas mostraram-se pioneiras nas grandes navegações. Nossas fronteiras foram definidas com base nas características naturais da paisagem, como rios e lagos, ou em acidentes topográficos, como montanhas, serras e picos elevados. Somente nos lugares em que não havia possibilidade de se aplicar este recurso, demarcatório, é que foram utilizadas as linhas
geodésicas, que correspondem às linhas traçadas no terreno, tendo como referências as coordenadas geográficas, paralelos e meridianos. A determinação dos nossos limites territoriais, tanto os que separam internamente os estados, quanto os que marcam a separação do Brasil dos seus vizinhos, é definida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde o ano de 1944. A partir de 1991, com a modernização da tecnologia, os limites passaram a ser determinados por satélite e posicionamento global, com a criação do GPS. Os definidores das fronteiras brasileiras são os rios, 50%, as serras, 25%, e as linhas geodésicas, 20%, que são as fronteiras terrestres. Olha a imagem aí de uma fronteira. A fronteira terrestre representa cerca de 68% de toda a extensão dos limites territoriais brasileiros, colocando o Brasil em contato com 10 outras nações sul-americanas, com exceção do Chile e do Equador. Todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Ao norte, Suriname, Guiana, Venezuela e um território pertencente à França, a Guiana Francesa. A noroeste, Colômbia, a oeste, Peru e Bolívia, a sudeste, Paraguai e Argentina, ao sul, Uruguai. Os mais de 15 mil quilômetros de fronteiras continentais abrangem terra de grandes regiões brasileiras, sendo a maior delas a região norte, que corresponde a cerca de 2/3 de toda essa extensão. Os estados que mais se destacam são os da Amazonas e o do Acre. A segunda região em destaque é a região sul, com extensão fronteira de quase 2.500 quilômetros no continente, tendo como estado que mais se destaca o Rio Grande do Sul. A terceira é a região centro-oeste, sendo o estado de maior extensão fronteiriça e o Mato Grosso do Sul. Olha aí mais a imagem de fronteira, o rio Oiapoque, fronteira marítima. A fronteira marítima estende-se da foz do rio Oiapoque, no Cabo Orange, na divisão do Amapá com a Guiana Francesa, ao norte até o Arroio Chuí, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, ao sul. A linha costeira do Brasil tem uma extensão de 7.367 quilômetros, constituída principalmente de praias de mar aberto, e corresponde a 32% de toda a extensão fronteiriça nacional, o que representa um fator propício ao desenvolvimento econômico, pois a grande diversidade de paisagens litorâneas favorece a instalação de portos, o desenvolvimento da pesca e a exploração de recursos energéticos encontrados nas profundezas marítimas, como petróleo e gás natural, com exceção da região centro-oeste toda. O Brasil é um país autônomo, independente politicamente. Possui um território dividido em estados, que nesse caso são 26, além do Distrito Federal, que representa uma unidade de federação que foi instituída com o intuito de abrigar a capital do Brasil e também a sede do governo federal. Foram vários os motivos que levaram o Brasil a realizar uma divisão interna do território. Dentre eles, os fundamentais foram os fatores históricos e políticos administrativos. Esse processo teve início ainda no período colonial, mesmo esse que o Brasil estava dividido em capitanias hereditárias. Dessa forma, estados como Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte são derivados de antigas capitanias estabelecidas no passado, momento no qual vigorava esse tipo de divisão. Então, um dos motivos que favorece a divisão interna do Brasil, do país, é quando ao controle administrativo do território, no qual subdivide as responsabilidades de fiscalizar em partes menores, uma vez que grandes extensões territoriais sem ocupação e a ausência de Estado podem provocar uma série de problemas, inclusive de perda de território para países vizinhos. No final do século XIX, praticamente todos os estados já estavam com suas respectivas configurações atuais. Porém, alguns estados surgiram posteriormente, como Mato Grosso do Sul, 1977, e o de Tocantins, 1988, provocando uma remodelagem na configuração cartográfica e administrativa interna do Brasil. Esta significativa unidade de federação brasileira
O Brasil possui leis próprias, pois está organizado politicamente e detém toda a autonomia. As leis são criadas em níveis federal e são soberanas. No entanto, estados e municípios possuem leis próprias, mas que são subordinadas às leis nacionais, no caso, a Constituição Federal. Além da divisão em federações, existe dentro dos estados, a regionalização em municípios, que possuem leis particulares que são submissas às leis federais. Essa regionalização ainda pode ser dividida em distritos. Então, aí está o país e sua divisão territorial, né? Então, tem o Amapá, tem a região norte, região nordeste, região sul, sudeste, centro-oeste. Bacana? Então, boa aula para vocês. Tudo de